Olá, tudo bem com você? Eu estava conversando com um amigo há poucos dias sobre um tema muito interessante que é o reino de Deus. E ainda ontem eu conversava com uma amiga que me enviou um texto para uma reflexão que fala também sobre esse tema e eu achei isso muito interessante. E inclusive hoje eu me dei aqui um tempo para refletir sobre esse tema, sobre esse texto, identifiquei algumas coisas, inclusive gostaria muito de compartilhar com você. O texto está no livro de Mateus, tá? No capítulo 13, dos versículos 44 a 46. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Eu achei esse texto muito legal mesmo para nossa reflexão, porque na minha maneira simples de compreender esse texto, de analisá-lo, de aplicar ou procurar aplicar ao máximo na minha vida, eu entendo que há nas nossas vidas essa percepção daquilo que é importante e daquilo que é ainda mais importante. Daquilo para o que enxergamos valor. Ou seja, o que damos mais valor nas nossas vidas? E o reino dos céus, o reino de Deus, sem sombra de dúvida, é algo que não se pode nem valorizar, mensurar em palavras o seu valor, vamos dizer assim. E é muito interessante essa nossa reflexão, por quê? Porque no texto que lemos, um homem vende tudo que tem por causa de uma pérola. Por causa de algo que está escondido. Por causa de algo que tem valor que ele conseguiu enxergar, mas que muitas pessoas talvez não consigam. Uma pérola. Algo pequeno. Algo quase que imperceptível, inclusive no texto, escondido. E muitas vezes é assim. É interessante que para nós, muitas vezes, o que é valoroso, o que tem valor, o que é mais valioso, melhor dizendo, são os grandes monumentos, os grandes empreendimentos, os territórios, os bens, o que se conquista, tudo isso. E essas coisas têm o seu valor. E é bom que a gente deixe isso bem definido. A questão é, o que é mais importante? São essas coisas ou são coisas quase que imperceptíveis, que não conseguimos enxergar, que muitas vezes nos passa desapercebido como o tamanho de uma pérola, mas cujo valor excede a de todas essas. O reino de Deus é isso. E é interessante porque esse texto que nós lemos está no livro de Mateus. E é muito legal porque Mateus é um dos evangelistas, portanto um dos biógrafos de Jesus. Jesus tem 4 biógrafos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é um deles. E cada um deles tem um objetivo quando escreve o evangelho, quando escreve ali a biografia de Jesus. Tem uma finalidade. Por exemplo, quando você escreve um texto, quando você escreve uma carta, quando você escreve algo, você quer passar uma mensagem. Você quer passar uma mensagem central. Ainda que seu texto tenha 30 páginas, você quer passar uma mensagem central. E todo o seu texto vai convergir para essa mensagem que você quer passar. Com os evangelistas não é diferente. Mateus tinha como finalidade, segundo os estudiosos, passar a mensagem de Jesus Rei. Mateus queria passar, na verdade, 2 mensagens. Jesus, o Messias, aquele que estava prometido para os judeus, portanto ele queria deixar bem claro que aquele Messias lá atrás, prometido e profetizado, era Jesus. E Jesus como Rei. E Jesus como aquele que veio inaugurar o reino de Deus. É importante a gente saber disso. Por quê? Porque todo o texto, ou a maioria daquilo que se fala em Mateus é voltado para isso. Se você ir para frente e voltar um pouco, você vai ver que essas parábolas de Jesus, e que Mateus faz questão de destacar e deixar no seu evangelho, muitas delas é Jesus explicando justamente isso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a... Aí vai dizer... Então, Mateus, quando escreveu esse texto, ele tinha um objetivo, mostrar Jesus rei. Não nos esqueçamos que Mateus escreve para um público judeu, para um público que tinha essa esperança da chegada do Messias. E Mateus vai apresentar Jesus como esse Messias
que os judeus esperavam. Então, Mateus vai apresentar Jesus como o rei dos judeus. Jesus como aquele que reina sobre as nossas vidas. E é muito interessante, porque geralmente aquilo que é desprezado é o que é de mais valor. E ainda nesse texto de Mateus, um texto que faz paralelo a ele e que explica, ou ajuda a explicar isso que eu falei para você a respeito da finalidade do Mateus, está aqui no versículo 20, no capítulo 22, que vai dizer o seguinte: de novo Jesus voltou a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Se foram um para o campo, outro para o seu negócio, e ainda outros agarraram os servos e o maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e os chamaram para a sala do banquete. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Olha que interessante, Mateus, nesse outro texto do capítulo 22, vai falar justamente aquilo que nós já sabemos. Deus, como rei aqui na parábola, envia o que de melhor possui, seu filho. Mas aquilo que de melhor Deus possui, que muitas vezes é imperceptível, é desprezado pelos homens, é desprezado por aqueles cuja finalidade de Deus era, porque Jesus veio para aqueles homens, mas eles os desprezaram. E o meu resumo, diante do primeiro e do segundo texto, é: o que o reino de Deus é para você? Aquilo que é notório, que é perceptível, de grandes conquistas, coisas materiais, aquilo que você, enfim, pode ver, mensurar, ou aquilo que é imperceptível, porém de maior ainda valor. O que é o reino de Deus para você? Sua Bíblia, embora ela seja importante, sua estrutura eclesiástica, a sua igreja, aquilo que você conquistou, os seus bens, a sua moral, todas essas coisas têm a sua importância, mas, me perdoe, elas, e eu quero ser, talvez seja polêmico aqui, elas não chegam nem perto daquilo que verdadeiramente é o reino de Deus em termos de valor. O reino de Deus é como essa pérola, pequena, imperceptível, porém tão valiosa, que excede ao valor de todas estas coisas e que está aqui no coração. Isso é o reino de Deus. Minha pergunta para você diante dessa reflexão é: como você tem conduzido a sua vida com essa pérola no seu coração? Você é intolerante com as pessoas que pensam diferente de você? Você acolhe o estrangeiro, a viúva e o órfão conforme as escrituras pedem e nos orienta e nos ensina, ou você os despreza? Você acolhe o pobre, o necessitado? Você ama? Todas essas coisas são imperceptíveis, mas são elas que fazem parte do reino de Deus. Para saber se você colocou essa pérola bem guardada no seu coração, para saber se você vive na prática o reino de Deus, é preciso observar não as suas conquistas, mas a sua conduta, o seu coração, suas motivações. O que é o mundo para você? O que são as pessoas para você? Como você enxerga essas pessoas, esse mundo, as relações, o que você faz, o que você deixa de fazer? O que é o reino de Deus para você? Assim como esse texto me levou a questionar muita coisa na minha vida e me colocar nessa reflexão, eu gostaria de sugerir a você que reflita sobre o que nós falamos aqui agora também. O que tem sido o reino de Deus para você? Deus abençoe você. Boa reflexão. Até o próximo vídeo.